Mas muito boa noite, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Estamos começando, tô só pegando meu esboço aqui, que a minha impressora não imprimiu esse final de semana. Eu odeio usar no celular, mas eu vou usar aqui hoje. Não, minha Bíblia está aqui. Eu preciso do meu esboço. Não podemos sair sem Bíblia, né? Que nem diz o Guerrinha. É ir pra guerra com uma escova de dente. Precisamos ter a Bíblia, né, Alan? Semana passada o Alan estava na abertura dele, falou que estava em cima do culto, acabou a bateria, né, do celular. Cara, não tem como, é muito difícil. Eu estou extremamente, cara, essa série ela tá nascendo no meu coração, olha, há não sei quanto tempo, já abro no livro de Tiago. Eu estou um tempão querendo falar de Tiago, no fim do Novo Testamento, livro de Tiago, você pode abrir no capítulo 1, deixa essa Bíblia aberta. Estamos aí com uma tela nova, né? Ela dá uns poltergeist, de vez em quando dá umas piscadas ali. Não, é só no início. Mas Jesus é mais. Coisa bem boa de poder fazer isso. Caras, eu estou extremamente alegre, animado de pregar essa série com vocês. Vão ser, a princípio, 10 sermões do livro de Tiago. A gente vai poder ir do início ao fim dele. E vamos falar, basicamente, como a fé é prática, né? Na introdução do vídeo ali, se vocês repararem, vai ter escrito assim: sejam praticantes da palavra e não só ouvintes, né? Para vocês não enganarem a si mesmos, a vocês mesmos. Então, o foco do livro de Tiago é mostrar como a Bíblia é relevante, a doutrina é interessante para as pessoas, não importa onde elas vivem, não importa o tempo que elas estão passando. Então, nós seguimos o nosso plano desde o início da igreja. Qual era o plano? As pessoas sabem qual é o plano? O plano é pregar a Bíblia do início ao fim. Todos os livros da Bíblia, inclusive os mais difíceis, Levítico, Cantares, a gente passar por uma série. Então, geralmente eu gosto de fazer assim, eu gosto de pregar o Antigo Testamento, pregar o Novo Testamento, pregar o Antigo Testamento, Novo Testamento, bem mesclando as coisas. A próxima série depois de Tiago é os 10 Mandamentos, aquela novela da Record, todo mundo gostava daquela novela. Então, a próxima série que nós vamos ter início de janeiro é os 10 Mandamentos. E nós vamos entrar a fundo e aprender mais sobre como a palavra de Deus pode ser impactante e importante para o nosso dia a dia. O livro de Tiago, para mim, ele é particularmente importante. Dá um talasquinho assim no 4 ali, que eu tô com a minha voz bem ruinzinha assim, eu tô no sem fio aí. Pouquinho mais. Que eu tô com a minha voz meio bichadinha. Para quem tem renite é assim, né, o tempo inteiro. Lá em casa todo mundo é assim. Então, para mim, o livro de Tiago é um livro impressionante, porque ele aborda, ele é considerado os provérbios do Novo Testamento. O que Tiago está falando aqui, basicamente, são conselhos de sabedoria. Alguns vão dizer que, na verdade, o livro de Tiago, diferente do Novo Testamento quase todo, as cartas que nós temos de Paulo escreveu para alguém, escreveu para a igreja de Romanos, escreveu para Colossos, escreveu para Coríntios, né, que a gente o Alan está falando, está chegando em Coríntios. Então, escreveu para alguém. Tiago, a princípio, muitas pessoas vão dizer que é uma compilação de sermões de Tiago. Porque se você for ler a carta de uma forma só, parece que são vários temas que vão passando. E até nas divisões da Bíblia, se você acompanha aí, vai ter assim, nesse primeiro sermão que nós vamos do 1 ao 12, por exemplo, ele divide em 3 partes. Então eles vão dizer, não, era um sermão que o Tiago pregou aqui, alguém anotou, depois pegou outra coisa. Eles vão tentando mesclar. Alguns vão dizer que Tiago, na verdade, está dando reverb, ressoando o Sermão do Monte. Outros vão dizer que Tiago escreveu essa carta mesmo para as igrejas. Eu creio que Tiago pregou um sermão inteiro sobre como a fé pode modificar a vida das pessoas e foi transformado numa carta geral para todas as cidades da Judéia onde eles viviam. Então, nós vamos ver aqui o principal foco desse livro. Para mim, o tema unificador de Tiago é a questão da fé. Como a fé impacta o dia a dia das pessoas. Como a fé transforma o dia a dia das pessoas. Aí, quando nós falamos de fé, nós temos um problema. Por quê? Há um conceito de fé... achei que tivesse já colocado ali. Há um conceito de fé... Está no próximo aqui, né? Aqui, ó. Fé bíblica, x fé cultural. Há um conceito cultural... Só está invertido. Há um conceito cultural de fé e um conceito bíblico de fé. Quando já ouviram, eu tenho fé que as coisas vão ficar boas? Já ouviram isso aí, né?
Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Eu tenho fé que ano que vem vai ser melhor. Que tipo de fé é esse? É um sentimento, um calorzinho assim no coração, uma esperança que a gente tem. Acho que é o violão que tá. O 10 aí. É? Dando um barulhinho. Tá tudo desligado aí. É o ventilador, será? Tá dando um... Tá amplificando aonde, será? Mas tudo bem. Enfim. Não, deixa só o meu aí, então. Então, é um conceito de fé que é um sentimento. Ah, as coisas vão ficar melhor. E há um conceito de fé na Bíblia que é muito diferente, que é o que a gente chama de fé bíblica. Por exemplo, a Bíblia ela não define fé de uma forma só, ou como se fosse só uma ideiazinha, um sentimento, um calorzinho no coração. A Bíblia diz primeiro que a fé tem um conteúdo. Existe um conteúdo que nós precisamos crer. Ou seja, a fé, em um certo aspecto, ela é uma doutrina. E aí os caras dizem, eu não quero doutrina, eu quero só Jesus. Está errado. Porque a Bíblia é um livro de doutrina. É um livro de várias afirmações dogmáticas que nós precisamos crer. Então, a fé, em certo sentido, quando nós dizemos assim, nós cremos na fé cristã, o que nós estamos dizendo? Todo domingo, quando nós confessamos o credo, nós dizemos inúmeros artigos de fé aqui. Né? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador. É um conteúdo de doutrinas. É diferente da fé cultural, que é um sentimentozinho que vai ficar tudo bem. Segundo, a fé ela tem um alvo. Não é só um monte de verdade que a gente coloca na nossa cabeça, mas a fé direciona para algo. Jesus diz, vamos ver se vocês lembram, quando ele diz que no mundo nós vamos passar aflições, ele diz, tende fé em mim, tende bom ânimo, tende fé no Pai e bom ânimo, certo? Jesus direciona o conteúdo da fé. Olha, tem a doutrina, vocês têm que direcionar essa doutrina para mim. Então, na Bíblia, a fé também tem um objeto. Temos alguém para crer. Alguns teólogos dizem que a fé é como se fosse um abraço que nós damos em algo. É como se fosse uma boia jogada no oceano quando nós estamos nos afogando. Por quê? Nós podemos saber que a boia vai boiar, nós podemos saber que a boia vai nos fazer ficar salvos, mas nós precisamos abraçar aquilo para que a gente receba fé. Então, em certo sentido, a fé na Bíblia é o objeto da fé. Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Em terceiro sentido, a fé também é um sentimento que pode aumentar ou diminuir. Então, algumas pessoas têm menos fé. Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena fé. Jesus disse para Pedro, você é um homem de pequena fé. Quando os discípulos estão apanhando para expulsar um demônio, ele diz, vocês são homens de pequena fé. Então, a fé, ela pode ser pequena e ela pode ser grande. Tanto que Jesus, tem um homem que chega a Jesus e diz, mestre, eu creio, porém aumenta a minha fé. Então, em certo sentido, eu e você podemos passar por momentos onde a nossa fé é menor e ela está debilitada, quanto a nossa fé é maior. Então, quando nós passamos por um momento de fé pequena, nós precisamos orar. Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Me dá mais essa intensidade de paixão. Quarto, o alvo da fé. Então, nós vimos que a fé, ela tem um conteúdo, ela tem um objeto, que é Jesus, ela tem um sentimento, uma intensidade, e ela tem um alvo. A Bíblia diz que pela fé nós somos salvos, Efésios 2:8. Então, qual é o alvo da fé? Nos salvar. A fé veio para nós para que nós fôssemos salvos. Daí, diante de tudo isso, a pergunta que fica para nós é, pastor, ok, todas essas coisas são verdadeiras, mas eu me pergunto, como isso é prático no meu dia a dia? Como isso muda a forma que eu trato a minha esposa? Como isso muda a forma que eu lavo a louça de casa? Como isso muda a forma que eu lido com o dinheiro? Como isso muda a forma que eu falo, que eu converso, que eu me relaciono com pessoas? Tudo isso, Tiago está falando no livro, ponto por ponto. Um dos célebres textos de Tiago, capítulo 3, nós vamos chegar lá. O uso da língua. Tiago vai dizer que a língua não pode bem dizer e amaldiçoar. Ou seja, para Tiago, a fé que nós temos em Deus molda a forma que nós falamos. No capítulo 2, Tiago lida com um problema. Os ricos estavam se colocando como mais importantes no meio da congregação. E Tiago vai mostrar para eles, não, que dentro da igreja
a forma como as pessoas se relacionam não é baseada no quanto dinheiro eles têm, mas sim na fé que eles têm em Jesus. Então, o Tiago vai começar a mostrar, ponto por ponto, como a fé impacta no nosso dia a dia. E o tema do sermão de hoje é esse tema: como a fé nos ajuda a superar os dias maus. Essa é a abertura do livro de Tiago. Como a fé nos ajuda a superar os dias maus. Então, Tiago começa se apresentando. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Basicamente, Tiago está se apresentando nessa carta. Quem é Tiago? Essa é a primeira pergunta. Tiago, como nós vamos ver aqui, é o irmão mais novo de Jesus. Sei que para algumas pessoas isso é novidade, certo? Algumas pessoas dizem que Maria foi para sempre virgem. Eu tenho um lema: se Maria foi para sempre virgem, José foi para sempre triste. Não é possível. Jesus teve irmãos. Há vários textos que falam sobre isso. Mateus capítulo 1 diz que José não teve relações com Maria até que nascesse Jesus. Ou seja, eles tiveram relações sexuais depois que Jesus nasceu, mas antes não. Então, Tiago é um dos irmãos de Jesus, junto com possivelmente outro irmão chamado Judas, que também escreveu uma carta. Quem não sabia, agora está sabendo. Mas óbvio que Tiago não é irmão, não é um irmão completo, não é irmão, como é que se diz? Não, ele é meio irmão de Jesus, certo? Porque ele compartilha a mesma mãe, mas não compartilha o mesmo pai. Amém? Queremos isso, né? Quem fez Jesus foi Deus Pai, certo? O Espírito Santo fez Maria ficar grávida. Então José não é pai de Jesus, mas Maria é mãe de Jesus. Então Tiago é um meio-irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Detalhe importante, talvez você está pensando assim, quantas informações. Eu estou escrevendo um livro sobre o Tiago, que é um guia de estudo. Ele já está com algumas páginas já, eu tenho mania de escrever muito. Então, semana que vem eu querendo bom Deus, estar com ele aqui. Você vai poder pegar, a gente vai imprimir algumas cópias para ficar aqui na igreja e vai disponibilizar na internet. Ali vai ter um guia de estudo, tudo que eu estou falando aqui vai estar ali explicado, mais expandido, algumas perguntas para aplicações. Então, o Tiago, ele é líder da igreja de Jerusalém. Tiago, ele é um irmão de Jesus que não se converteu durante o ministério de Jesus. Se você olhar com calma, João capítulo 7, vai dizer que os irmãos de Jesus não queriam estar com ele numa festa, porque achavam que ele era louco. Então, os irmãos de Jesus não criam nele. Tiago não cria em Jesus. O que acontece em 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus apareceu a Tiago depois de ressurreto. Nesse momento, Tiago se torna crente na obra de Jesus. Ele se torna um líder e um proeminente líder da igreja. Tiago é o homem que lidera os conflitos na igreja em Atos 15. Ele está à frente da igreja de Jerusalém, na Judéia. E por isso, essa carta, ela, apesar de estar no Novo Testamento, é uma carta que tem um judaísmo, um hebraísmo muito forte, como ela é escrita. Líder da igreja de Jerusalém. Ele é um servo de Deus. Perceba, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Qual a ideia? Nós temos muito por posição. Eu e você somos assim. Eu sou filho de alguém. Quantas pessoas já trabalharam numa empresa assim? Filho do dono, chega a hora que ele quer, tem os privilégios que ele quer. Tiago, ele poderia dizer, eu sou irmão de Jesus. Eu tenho prioridade na igreja, eu sou autoridade no meio da igreja. Mas o que Tiago faz é mostrar que ele é um servo de Deus. A palavra servo é escravo. Tiago se considera alguém escravo. E é muito importante que a gente entenda isso, porque Tiago, ele não é alguém que creu em Jesus desde o início. Ele se converteu depois. Isso transformou o coração dele humilhado. Todos nós nascemos, por mais que em algumas famílias crentes, não nascemos crendo em Jesus. Nós desprezamos tanto Jesus quanto a família de Jesus desprezou. Em algum momento Jesus nos acha e nos salva. E agora o termo ideal para o nosso relacionamento com Jesus é escravo. Eu pertenço a Jesus. Ele é meu Senhor. Não importa quem nós somos, importa quem Jesus é. Tiago, ele sabe que ele é irmão de Jesus. Ele poderia dar esse carteiraço. Olha aqui, quem escreve é Tiago, o irmão de Jesus. Não, quem escreve é Tiago, servo de Jesus. Nós temos a mania de nos valorizar, superestimar mais do que nós pensamos. Tiago, ele é um servo de Jesus. E ele está escrevendo as 12 tribos. Por isso que eu digo, quem leu o Antigo Testamento sabe o que eu estou falando. 12 tribos de Jacó.
o povo de Israel, ele é um pastor da igreja de Jerusalém. No ano 45 acontece uma grande fome em Jerusalém. E muitos cristãos judaicos saem da cidade em busca de alimento em outras regiões. Isso que significa dispersos. Algumas traduções vão dizer na diáspora. Qual a ideia? Eles saíram daquela região, foram para outros locais, procurando fugir dos problemas que eles estavam enfrentando ali. E esse é o gap, o gancho da primeira parte dessa carta. Porque esses irmãos estavam vivendo dias maus quando tiveram que fugir da Judéia. Estavam passando por inúmeros problemas. Problemas relacionados à falta de comida, à falta de lugar para morar, à perseguição por serem cristãos. Então eles estavam passando por problemas. E Tiago é um pastor dessa igreja que viu a igreja dele esvaziando, com pessoas saindo da Judéia, em Jerusalém, e ele ficando lá para cuidar daqueles que tinham estado lá. E agora, ele precisa escrever para essas pessoas, ou como eu disse, é um sermão que ele pregou para essas pessoas, e alguém falou assim, pô, isso aqui é muito bom, deixa eu escrever isso aqui para os outros ouvir, entende? Então, ele sabia que precisava lidar com alguns pontos e alguns problemas, e essa carta ela é estritamente pastoral. Por isso que todo o sermão que nós vemos aqui, vamos ver que ele começa assim, como a fé, certo? Esse sermão é como a fé nos ajuda a superar os dias maus. Então, primeira parte nós vemos quem é Tiago, para quem ele está escrevendo, qual era o contexto do que aconteceu. E agora nós vamos ver o que ele escreve. Primeiro, o que nós precisamos entender nos dias maus, ou o que entender na provação. Perceba isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Cara, isso aqui é absurdo. Que absurdo. Você perdeu um bebê. Aconteceu um aborto na tua vida, um aborto espontâneo. E aí veio o pastor e disse para ti assim, seguinte, você precisa se alegrar. Isso é um motivo para você se alegrar. Você tem que se alegrar. Cara, nenhum de nós gostaríamos de ouvir uma palavra dessa. Se alegrem. Considerem um bom motivo que nós estamos enfrentando alguns problemas, algumas tristezas. Muitas pessoas passando fome, por essa grande fome que veio sobre a Judéia. E Tiago, como pastor, ele diz, meus irmãos, considerem grande alegria que vocês estão passando por esses problemas. Existe um problema no nosso mundo. Nosso mundo, ele não foi feito para o sofrimento. E é por isso que nós achamos tão estranho sofrer. Porque nós não fomos feitos para sofrer. Nós fomos feitos para ter alegria em Jesus. Se nós olhamos o relato de Gênesis, capítulo 1, 2, nós vemos algo maravilhoso, um mundo criado de forma perfeita, sem dor, sem medo, sem problema, sem morte, sem doenças, tudo em ordem. Marido e mulher se amando. O fato que Moisés escreve que eles estavam nus e não tinham vergonha, é para nos mostrar que havia até uma certa inocência neles. Eles não sabiam nada do mundo que eles viviam. Porém, o que acontece em Gênesis 3 é a queda. Vocês já estão habituados com esse tema, né? Queda, Gênesis 3. Deus criou o mundo perfeito. Em Gênesis 3, Adão e Eva pecam. Nesse momento, problemas são impostos, provações são impostas sobre o homem e a mulher. A mulher vai ter o parto agora com dores. Eu não sei vocês, mas às vezes eu viajo assim. Imagina tu ter um parto sem dor. Esse era o mundo de Gênesis 1 e 2. Né, Sami? Não tem dor. A mulher agora teria dor para ter seus filhos. Teria uma oposição contra o seu marido. O homem agora teria dor para tirar o fruto da terra. O trabalho seria sofrido. Ninguém mais tem um trabalho assim, ai, como eu amo, sem meu trabalho, sem que tenha nenhum problema. O mundo se tornou um local problemático. Mas nesse local problemático existem dois tipos de problemas. Primeiro, os problemas que nós causamos e os problemas que são causados por algumas circunstâncias que nós não temos controle. Aqui, há uma eles não têm controle do que aconteceu. Quem lembra da história de Jó? Tá Jó oferecendo suas orações para os seus filhos e vem um servo. Meu senhor, acabaram de vir agora uns inimigos e roubaram teu rebanho. Ele, meu.
Aí vem, meu senhor, acabou de ir lá e roubar, trouxe teus camelos. Meu senhor, acabou de vir um tornado e matou todos os teus filhos. Sabe, uma sucessão de problemas que ele era um... A Bíblia diz em Jó, capítulo 1, versículo 1, que ele era um homem íntegro, um homem de fé. Sabe, ele não merecia aqueles problemas. Mas os problemas começaram a vir sobre a vida dele. E alguns de nós são assim, alguns problemas eles simplesmente surgem. Nós estamos bem e de repente aparece um câncer. De repente acontece um acidente de carro e nós perdemos um ente querido. Sabe, de repente chove demais e a cidade inunda. Não é culpa nossa, mas algo acontece por meio da soberania de Deus e esses problemas nos atingem. Existem problemas que são causados por nós. Vocês conhecem a história de Jonas? Jonas foi engolido pela uma baleia. Ele causou ou não o problema dele? Ele causou o problema dele. Existem alguns problemas que vêm sobre nós, que nós causamos. Um endividamento extremo, nós causamos. Ninguém chega assim, aconteceu, simplesmente fiquei super endividado. Não, uma sucessão de coisas erradas nós fizemos durante muito tempo e nós ficamos super endividados. Algumas doenças, por exemplo, a diabetes, pode vir porque nós comemos mal, nos alimentamos mal, fizemos pouco exercício a vida inteira. Então, alguns problemas vêm sobre nós e são culpas nossas. Nós não temos como controlar isso. E Tiago fala uma coisa muito interessante. Primeiro, para nós termos alegria e depois, por diversas provações. E isso é que eu digo para vocês, problemas causados por nós, problemas causados pela soberania de Deus, em algum sentido que nós não entendemos. Na história de Jó, nós vemos que é o diabo trazendo problema na vida de Jó. Mas não temos ninguém escrevendo o livro da nossa vida, né, Gabi? Diz Gabi e tal, e o diabo chegou para Deus. Eu vou fazer isso na vida da Gabi. A gente não sabe. A gente não tem como dizer o que está acontecendo, sabe? A gente não tem como ver isso. No futuro, a gente olha assim, não, agora eu entendo que foi isso que aconteceu. Mas nós não temos como saber. Nesse momento, então, na soberania de Deus, alguns problemas acontecem na nossa vida. E são diversos. Problemas financeiros, sexuais, de relacionamento, um divórcio não desejado, um adultério não desejado. Esses problemas acontecem sobre nós. Mas o mais impressionante é que nós temos uma coisa para entender no meio da provação. Deus quer que nós tenhamos grande alegria. E aí eu pergunto para vocês, como ter grande alegria no meio de provações? Por que Tiago diz que nós temos que ter grande alegria? Anote isso, se você tem caneta e papel, anote no celular se você quiser. Primeiro desses motivos que nós temos que ter grande alegria. Está aqui no início. O que está escrito aqui? Meus irmãos, Tiago é filho de quem? Maria e José. Irmão de quem? Jesus. Tiago está dizendo, cara, nós somos da mesma família. Esse é um motivo para nós nos alegrarmos. Deus, o Pai de Jesus, é nosso Pai também. E a Bíblia diz que Deus é um Pai bondoso, cuidadoso, amoroso, que cuida de nós. Se tem um pingo de esperança no meio do problema que nós passamos, é o fato que Deus é nosso Pai. Que nós somos irmãos uns dos outros, irmãos de Jesus. Porque Deus fez com que Jesus fosse morto na cruz, em nosso lugar. Ele é um Pai que cuida de nós e nos providenciou um meio de salvação. Segundo desses motivos, nós somos provados, e aqui a ideia de provados é testados, provações, a ideia de testes. Nós somos provados por Deus, e não por Satanás, e nem pelo acaso. Você já ouviu aquela música? O acaso vai me... Cara, eu acho horrível isso. Segundo motivo para se alegrar no meio das tentações, das provações do dia mau, é que Deus controla a história. Nada está longe da mão dele. O que nós passamos de problemas na nossa vida está debaixo do soberano controle de Deus. E ele está usando isso como um bom Deus que é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, eu passo por um momento de tristeza, eu tenho depressão. Eu sei, é horrível. Mas essa depressão, essa tristeza, essa doença, ela está até o limite onde Deus permite que ela esteja. Agora, se nós fôssemos tentados e testados pelo diabo, seria uma coisa horrível. Porque a Bíblia diz que o diabo é assassino, é o pai da mentira, e desde o início do mundo quer nos destruir. Imagina se você dissesse assim, você tem que se alegrar, porque Satanás está te testando. Não tem como se alegrar nisso.
Porque o cara é o inimigo da nossa alma. Ele quer nos matar. Se ele está nos fazendo ficar doente, ele quer que a gente morra, seja destruído. Mas Deus, se permite uma doença na nossa vida, Ele quer que nós aprendamos algo. E esse é o ponto que nós vamos, no próximo ponto, caminhar. Terceiro motivo, para que a gente se alegre no meio das provações. As provações são testes. Provações é provar, testar. Não está ali, não te preocupe, não está aí. É testar, provar. É como um carro que é testado, os seus freios, seu volante, sua aerodinâmica, tudo é testado para avisar se o produto é bom, a fim de chegar no mercado comercial. Vocês lembram daquele quadro do Fantástico? Eu adorava. Eu era uma criança meio diferente, né? Testes do Inmetro. Vocês lembram desse teste? Eu adorava isso aí, cara, no Fantástico. Liquidificador, teste de barulho, teste de corte, teste de não sei o quê. Eu adorava isso aí. Aí você comprava um liquidificador do Inmetro. Por quê? Porque ele era um liquidificador bom, testado e aprovado. A ideia das provações é Deus está nos aprovando, nos testando, para mostrar que nós somos bons, para mostrar que tem qualidade na nossa fé. A Bíblia diz, Jesus contando a parábola do semeador, ele diz assim, 4 tipos de sementes, né? Uma das sementes ele diz que cresceu no meio dos espinhos. Imagina, ela cresceu, mas os espinhos sufocaram. E os discípulos perguntam, mestre, o que significa uma planta crescer no meio dos espinhos? Jesus diz, a planta que cresceu no meio do espinho é a pessoa que tem fé, mas os problemas da vida a sufocam. Ou seja, algumas pessoas do nosso meio, elas vão demonstrar aparente fé em Jesus, mas quando vier a provação, elas vão morrer. Isso vai mostrar o quê? Que não era uma fé genuína, não era uma fé verdadeira, que não suporta as provações. Então há um motivo de nos alegrar quando nós estamos sendo testados e permanecemos crendo em Jesus, porque a nossa fé é genuína. E a recompensa da nossa fé, a vida eterna, também é genuína. Quarto e último motivo, as provações nos colocam com os olhos no local certo. Não há ninguém morrendo de câncer no estado terminal que ele diz que ele quer comprar uma Ferrari. Ele só queria ficar um pouco mais com a sua família. Ele só quer gastar um pouco mais da sua vida. As provações nos colocam com os olhares dos locais certos, porque não leve isso para o lado ofensivo. Mas eu e você somos egoístas. Nós sempre procuramos o que é melhor para nós. E quando nós sofremos, nós começamos a buscar um outro tipo de conforto e alegria que não vem nesse mundo. Pessoas que estão sendo perseguidas e sendo assassinadas pela fé, é óbvio que elas estão com um olhar numa coisa muito maior do que esse mundo. A alegria delas está num local muito maior do que aqui. E essa é a bênção da aprovação. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós vemos que a nossa vida é muito finita. Que tudo que nós temos não é nada. Eclesiastes vai dizer que é melhor você ir numa casa onde há um velório do que numa casa onde há festas. Aí você pensa, mas por que isso? Por que o autor escreveu isso? Porque lá quando tem alguém morto no caixão, gelado, as pessoas começam a se perguntar, o que eu fiz da minha vida? Quanto tempo eu gastei com os meus familiares? O que eu fiz que realmente importa? Para onde essa pessoa está indo? Para onde está indo a minha vida? Será que eu vou para o céu? Eu vou para o inferno? Momentos de dores nos levam a refletir sobre coisas maiores do que nós. São 4 motivos que eu listei aqui para que a gente olhe a aprovação como algo bom. Primeiro, somos irmãos de Jesus, filhos de Deus. Somos provados por Deus, não por Satanás, nem pelo acaso. As provações nos testam. Em quarto lugar, as provações colocam os nossos olhos na eternidade. E eu pergunto para você, como você enxerga as dificuldades? Como você enxerga o dia mal? Você enxerga com uma punição, um castigo? Deus está te punindo, a vida está te punindo? Ou você consegue enxergar esse brilho de luz no fim do túnel? Alegria no meio da provação. Você está passando por alguma prova, algum teste, alguma dificuldade no trabalho, um colega de trabalho?
uma falta de dinheiro. Deus quer que você enxergue essas verdades que eu falei aqui, que são verdades enxergadas pelo meio da fé. Deus quer que você enxergue isso como uma bússola, para que te guie no meio dessa tempestade. Sabe, você está encrencado, você cometeu algum problema, você cometeu algo que te levou a um problema, um divórcio, a uma quebra de relacionamento, a um problema financeiro, a uma briga, não sei. Talvez você causou uma provação na tua vida. E nós precisamos nos arrepender. Pedir perdão a Jesus e ajuda. Senhor, nos ajude a vencer essa provação. Por isso que essa é a primeira coisa que nós temos que entender. O que entender no meio da provação? Que Deus está usando a provação. Segunda coisa, o que saber na provação? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Minúsculo, né? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Quando nós entendemos o porquê estamos passando por isso, nós olhamos para trás. Deus está guiando os sofrimentos. No meio desse caos, a mão de Deus está por ali. Nós conseguimos entender o porquê, a justificativa. Muitas pessoas, mas por que eu estou passando isso? Essa pergunta é muito boa. Você está passando isso talvez porque você fez alguma coisa errada, ou porque simplesmente problemas vieram. Mas no meio disso, Deus está controlando o seu problema. E agora você pode responder o porquê. Como? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A aprovação, quando nós nos mantemos firmes no meio dela, ainda que nós não tenhamos resposta imediata, em algum momento, aquela situação de dor, aquela situação de incerteza vai ser respondida. História de Jó, por exemplo. No final de Jó entende o que estava acontecendo com ele. Ele explica, não, mas ele entende. Ele diz, o Senhor é muito maior que eu. O Senhor fez tudo. O que aconteceu comigo foi a mão do Senhor. Isso é satisfeito para a minha alma. Mas vamos pensar no outro personagem, José. Vocês conhecem a história de José, do Egito, né? Filho de Jacó. Vocês acham que ele é um homem que sofreu ou não? Demais. José é o preferido de seu pai. Ele é vendido como escravo, odiado pelos seus irmãos. Vai até o Egito com os ismaelitas. E lá é vendido para o senhor Potifar. Lá na casa de Potifar ele trabalha. Um bom servo, reconhecido. Porém a mulher de Potifar. É a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela simplesmente tenta ter relação sexual com ele. Ele foge e ela acusa ele de estupro. E ele é preso. Fica praticamente 20 anos na prisão. Ele organiza a prisão, se destaca na prisão, Deus está com ele. Ele ainda não entende o que está acontecendo. Mas está 20 anos preso. De repente, 2 homens sonham. Um sonha com pão, outro sonha com uma uva. Ele interpreta os sonhos. Um vai morrer, outro vai viver. Ele diz, lembra de mim. Quando tu estiver lá com o faraó. Ele fala, pode deixar. 3 anos depois, ele não tinha lembrado ainda. O cara estava lá na prisão. De repente, o faraó tem um sonho, ninguém entende. E esse cara está dando vinho para o faraó e fala assim, eu acho que eu lembro de um cara que na prisão ele interpretou um sonho. E eu falei que ele ia... eu ia falar de ti, né? Bom, eu esqueci dele, mas 3 anos depois, ele aparece. Interpreta o sonho. O faraó coloca ele em uma alta posição. Ele tem uma esposa, tem filhos. No meio da fome, quem aparece? Olá, nós somos os filhos de Jacó, viemos buscar alimento. Está José como autoridade do Egito, seus irmãos diante dele. A história é muito bonita. Tem a janta e tudo mais. Para quem quiser ler, está lá em Gênesis, do 30 ao 40 e poucos. O que acontece? Jacó morre, os irmãos de Jacó dizem assim, os irmãos de José dizem assim, agora que Jacó morreu, José vai se vingar de nós. Ele estava só esperando o nosso pai morrer. E eles chegam até José e José fala assim, meus irmãos, um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. José diz assim, meus irmãos, foi para este motivo que Deus me enviou até a terra do Egito.
para que eu pudesse alimentar a nossa família, e não só a nossa família, mas quanto todas as terras. Perceba que depois de ele se manter firme com Deus em todos os momentos de sofrimentos, a fé lá no fim explicou para ele: Deus estava cuidando de vocês quando ele me levou a sofrer. E é isso que o Tiago está dizendo. No momento que nós passamos por momentos de dores, nós não entendemos. Mas se nós perseverarmos com Deus no meio da dor, em algum momento aquela dor vai fazer sentido. Sabe, quando eu quebrei a perna aqui na igreja, muitas vezes eu ficava pensando, por que Deus fez eu quebrar a perna aqui na igreja? Talvez por vários motivos, mas um dos motivos que eu creio foi para que eu não fizesse tudo sozinho, mas delegasse mais, né? A gente conversou sobre isso, espalhasse mais o que precisa ser feito. Então Deus fez com que eu caísse numa escada, quebrasse a perna, tivesse que depender por uns 3, 4 meses de todas as pessoas, até para caminhar, para mostrar que eu precisava depender de Deus e dos meus irmãos na plantação da igreja, não dependia de mim. Eu estava lá pregando, vocês não sabem, vocês acham que hoje é ruim. Imagina eu sentado com o pé para cima, numa cadeira, com o pé engessado, pregando, louco de remédio. Vocês lembram, né? Louco de remédio. Eu quebrei a perna no sábado, eu preguei no domingo. Então, alguns pontos nós não entendemos, mas quando nós continuamos crendo em Jesus, a fé nos produz perseverança, e a perseverança explica o motivo da nossa dor. Sabe, nós precisamos entender, para nós entendermos melhor, e aqui entra a história de José linkando com aqui, para nós entendermos melhor o porquê nós sofremos, nós temos que entender quem nos faz sofrer, que é Deus. Para nós entendermos as provações, nós temos que entender o provador. Para nós entendermos por que nós sofremos, o motivo que nós sofremos, para nós acharmos conforto no meio da dor, nós temos que entender quem nos leva a fazer isso. Porque a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A ideia é que, à medida que nós vamos passando pela dor, pelo problema, pelo sofrimento, Deus vai nos tornando mais maduros, mais perfeitos. A Bíblia diz, isso é muito sério, que Jesus se tornou perfeito por meio da dor. Aí você pensa assim, como assim Jesus não é perfeito? Sim, ele era perfeito. Mas os comentaristas dizem que a mentalidade de Jesus, hoje os caras chamam de mindset, né? É o mindset. A mente de Jesus se tornou forte por meio de tudo que ele sofria. Foi se tornando cada vez mais perfeita pelo que ele sofria, a ponto de ele poder suportar o sofrimento máximo, a crucificação, e ainda assim na crucificação, orar pelos seus inimigos, buscar a salvação das nossas almas. Então a fé nos transforma perfeitos. Quando nós cremos em Deus, sabemos quem Deus é, sabemos o que Ele está fazendo por meio de nós, assim como José, no final nos tornamos alguém maduro. José podia ter dito, não, agora eu vou vingar, porque vocês me fizeram sofrer. Ele disse, não, Deus transformou José em alguém maduro, a ponto de ele dizer assim, meus irmãos, não tenho medo de vingança, não quero vingança com vocês, bem pelo contrário. Deus me colocou numa posição de abençoador das nações. O resultado do seu sofrimento, você vai ver só no final. Mas para nós termos uma mentalidade assim, um mindset assim, um mindset bíblico, nós precisamos de fé, e uma fé bíblica. E como adquirimos uma fé bíblica? A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Ou seja, para que você e eu tornemos madura a nossa mente, nós precisamos disso aqui. Exposição bíblica, leitura bíblica. Nós precisamos ter a nossa mente encharcada pelas Escrituras. Provavelmente José foi alguém que foi criado pela instrução. O vovô dele, Abraão, certo? O bisavô dele, Abraão, o seu avô Isaac, o seu pai Jacó, ensinaram para ele quem Deus era, o que Deus fez. Então José podia ter uma mente clara de quem Deus era, quem era o provador e sobre como eram as suas provações. A Bíblia diz que Deus está trabalhando em nós. Isso aqui você só vai entender se você ler a Bíblia. Filipenses 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, no meio do caos, se nós temos uma fé bíblica, nós sabemos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas pastor, e os problemas? Meu irmão,
Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo na sua vida. Deus está usando a dor, os problemas, aquilo que está acontecendo na sua vida, para que você se torne alguém mais perfeito, mais maduro, para que a sua fé mostre que tem valor. E é muito fácil, no meio da aprovação, nós nos tornarmos ou uma vítima ou um culpado. E aí nós perdemos o gap da aprovação, entendeu? Nós desperdiçamos a nossa aprovação. Porque a pessoa começa assim, não, eu mereço. A Amanda faz muito isso. Ai, eu mereço mesmo isso. Eu sou a pessoa mais desgraçada mesmo. O que está acontecendo? Perceba, isso aqui não é bonito, isso é muito feio. Isso é autocomiseração. Esse é pecado, tá ligado ao orgulho. Na verdade, você está falando isso para mentir. Porque você queria que alguém dissesse, não, você não merece. Isso é mentira. Você vai para o extremo, não, eu sou uma vítima. Imagina José, eu mereço estar na prisão, eu mereci o que vocês fizeram comigo. Ou se torna alguém extremamente que vai dizer assim, eu não mereço. Não, nada que acontece na minha vida, eu não mereço isso. Eu não mereço o que está acontecendo, eu não mereço o que estou passando. Sabe, você foge da vítima pro negador. Eu sou uma vítima. Não, eu sou um negador. Não, isso que está acontecendo comigo eu não mereço. A minha vida não tinha que ser assim. Sabe, do lado você se faz de vítima. De outro você se faz o culpado. Não. As coisas são assim mesmo. Vocês entenderam o que eu quis falar. Ou nós tornamos vítima, ou nós tornamos culpado. Sabe, isso aqui é muito ruim, não deveria estar acontecendo assim. Outro, não, as coisas são assim mesmo, eu mereço pagar por tudo. Mas não temos uma mentalidade bíblica. Não temos uma fé que molda a aprovação. E aqui está o problema. Eu pergunto para você, nesse ponto, você sabe quem Deus é? Você conhece Deus? Você entende quem Deus é? Você entende como Deus trabalha? Como Deus age na história? Você entende as provações de sua vida? Você se considera uma vítima ou alguém extremamente culpado? E é batata, porque tem pessoas que são assim. Eu não posso ter esse trabalho aqui, eu não mereço esse trabalho aqui. Sou alguém muito ruim. Sabe? Não. Por quê? Nós precisamos aceitar quem Deus é, o que Ele tem feito por meio da sua obra em nossa vida. Terceira coisa. Primeiro, nós precisamos entender aprovações. Depois, nós precisamos saber das provações, o que nós precisamos saber. Terceiro, o que nós temos que pedir nas provações. Nesse ponto, Tiago, ele é muito inteligente, porque o que acontece para algumas pessoas, saber isso, que Deus está trabalhando, não é o suficiente. E por isso que Tiago diz, olha, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, qual é a ideia de Tiago aqui? Algumas pessoas usam esse texto assim, você precisa de sabedoria, peça a Deus, Ele dá livremente. Não é esse o ponto de Tiago. O ponto de Tiago é, você está passando por problema, e você não sabe por quê, peça sabedoria. Porque se nós não tivermos sabedoria, nós não vamos aproveitar o processo pelo qual Deus está trabalhando na nossa vida. A ideia de Tiago aqui da sabedoria é entender que Deus está trabalhando na nossa vida. E quando falta sabedoria, nós desperdiçamos o sofrimento. Então, olha, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Ele será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Perceba que é a terceira vez que aparece a palavra fé aqui. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pulou direto. Versículo 7, então, achei que devo ter copiado. Versículo 7. Vamos acompanhar aqui, se não está ali. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Versículo 11. Então, há como desperdiçarmos as dores. John Piper tem um livro escrito assim, não desperdice seu câncer. Ele teve câncer, ele quis ensinar as pessoas a não desperdiçar o seu câncer. Como nós desperdiçamos a sofrimento, a dor, a provação? Acho que ficou claro para vocês, quando não entendemos que Deus está trabalhando. Aí nos falta sabedoria.
ao que nós fazemos, pedimos sabedoria para entender como Deus está trabalhando. Warren Wiersbe, um comentarista, ele diz o seguinte: uma irmã havia perdido o marido e o filho no acidente de carro. Presta atenção nessa história, por favor, isso aqui é muito interessante. Então, ele chega para essa irmã no culto de domingo e fala assim: minha irmã, sinto muito pela sua perda, estou orando para que Deus te conforte. E ela diz assim: pastor, não ore por conforto, ore por sabedoria. Eu preciso entender o que Deus quer me ensinar por meio disso. Cara, ele escreve que, tipo assim, que ele ficou impactado com isso. Porque a maioria de nós, no meio da aprovação, Senhor, nos livra, por favor, Deus, tira esse dor, sabe? E às vezes Deus não tira. Paulo, em 2 Coríntios, ele diz que Deus deu um espinho na carne, ele orou para tirar e Deus não tirou. E aí Paulo diz: eu entendi que Deus fez isso para que eu não me tornasse orgulhoso. Então, perceba, Deus respondeu a oração de Paulo dando sabedoria para ele. Paulo, eu estou fazendo isso com você para que você não seja orgulhoso. No meio da aprovação, nós desperdiçamos ela quando nós não entendemos o que Deus está fazendo. E aí nós precisamos orar, meus irmãos. Orar. Senhor, o que tu quer me ensinar por meio desse momento desgraçado que eu estou vivendo? O que o Senhor está fazendo? Deus, o mundo está caindo ao meu redor. A minha vida está virando um caos. Mas eu preciso entender, compreender o que o Senhor está fazendo aqui. Quais são os passos, sabe? O que Deus quer nos ensinar por meio disso tudo. E nós não temos essa mentalidade de tentar entender o que Deus quer ensinar. Nós temos a mentalidade de reclamar, a mentalidade de buscar um livramento. Mas talvez Deus nunca nos livre. Talvez Deus nunca responda positivamente a nossa oração. Sabe, nós estávamos orando pela pequena Aurora, né? E ela está quase 100%, graças a Deus. Mas e se Deus dissesse não, ela não vai ser curada? Podia ter dito. Podia ter dito. E é o que Deus queria ensinar no meio disso tudo. Eu não sei, seria horrível perder uma filha. Eu estava junto com eles muitas vezes no hospital lá, orando com eles, sabe, saturação em 70 durante horas e nós ali, essa criança vai morrer a qualquer momento. Mas o que Deus queria ensinar para eles? Talvez se tivesse acontecido isso, eles teriam que se perguntar a Deus. Mas agora ela se recuperou, está bem. O que Deus quer ensinar para eles por meio disso que eles passaram? Olha como todos nós comentamos, como a fé deles se mostrou forte no meio de tudo isso. Perceba que se eles não tivessem essa aprovação, a fé deles não teria se fortalecido. E talvez, se eles orassem e se perguntassem o que Deus estava me ensinando, era assim, era para que vocês tivessem uma fé mais forte. Que loucura isso, né? Mas nós desperdiçamos o nosso sofrimento. Deus quer que nós tenhamos essa mentalidade, por quê? Para que nós não venhamos a cair, se foi um erro causado por nós, no mesmo erro. Pega os nossos filhos, Heitor, o Zeque. A minha ainda nem está engateando, mas está quase. A Mandinha já está mais inteligente nessas coisas. Mas, por exemplo, pequeno Zeque pegou lá, botou o dedinho na língua, né, vovó? E botou dentro da tomada. Aí, não, por favor, não faz isso, Heitor, não põe a mão. Você ensinou 2, 3 vezes, ele foi lá, botou a mão, tomou um choque. Daí ele veio, chorando assim. Aí você fala para ele, meu filho, olha só, você tomou esse choque aqui para você aprender que você não deve botar a mão na tomada. Eles olham para nós assim, entenderam nada. O que ele faz? Põe a mão de novo. O que está acontecendo? Veja, falta sabedoria para ele ainda, como criança, entender que aquele sofrimento foi causado para que ele não fizesse mais aquilo. E essa é a didática da disciplina quando a gente cria os filhos. A aflição, o castigo, enfim, a vara, né? Se a gente pode falar isso hoje, uma varadinha, não é para lascar a bunda da criança, não estamos falando disso aí. Mas é para impor um pequeno sofrimento para que a criança entenda que a desobediência dela é errada. E isso traz sabedoria. Provérbios diz isso, a gente pode crer na Bíblia ainda, que a vara tira a estutice do coração da criança. Ou seja, Deus é um pai que nos disciplina e por meio da dor, da vara que ele usa conosco, não mais uma vara literal, mas os sofrimentos, ele nos torna mais sábios. Então, problemas que nós caímos por erro nosso, nós vamos evitar. Problemas que nós não controlamos, nós vamos pedir por sabedoria. Então, perceba, os nossos filhos e crianças é normal ter falta de sabedoria. Mas adultos não seria tão normal. E Tiago dá 2 exemplos aqui, do versículo 9.
do versículo 6 e 7, e o 9, 10 e 11, para que nós tentamos uma pequena atenção aqui. Primeiro, Tiago vai falar, no versículo 6, para nós pedirmos sabedoria com fé e não duvidando. Fé é o oposto de dúvida, falei semana passada, tá? Fé é o oposto de dúvida, pois o que duvida é semelhante a uma onda. Perceba, a fé faz nos crer em coisas que intelectualmente não fazem sentido, certo? Você acredita nisso, né? Por exemplo, Jesus nasceu de uma virgem, sem que nenhum homem tivesse tido contato com ela. Ele nasceu do Espírito Santo. Faz sentido? Não faz. Mas a fé nos diz que nós temos que crer nisso. O que acontece? O contrário de fé é dúvida. Ou seja, a dúvida é intelectualismo. Uma mente marcada pela intelectualidade. A intelectualidade é ruim? Não é ruim. É ruim quando nós duvidamos de Deus. Quando nós queremos colocar Deus numa caixinha filosófica. E aqui está o problema que Tiago vai citar desse homem que parece ondas no mar. Qual é a ideia de Tiago? Na nossa mente, quando nós tentamos entender os problemas, estou focado nos problemas aqui, nós vamos muitas vezes ser como ondas. O mar tem dias que ele está calmo, né? Você já foi para a praia. Tem dias que não pode entrar. As ondas estão muito, muito bravas, né? A ideia de Tiago é o homem que coloca a razão dele, o intelectualismo dele como explicação para o sofrimento, ele é assim. Alguns sofrimentos, ele vai dizer, ok, isso está acontecendo, eu bati o meu carro porque eu não revisei o freio. E nesse momento faltou o freio e o carro derrapou e eu bati. Ou estava chovendo, ok. Em alguns momentos a fé explica algumas coisas. Mas de repente, vem um cara e te assalta e atira em ti. E você pensa, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Sabe, você vai tentar intelectualizar a coisa. Eu falei para ele que eu tinha família, eu dei todo o meu celular para ele, o cara mesmo assim atirou em mim. Às vezes não faz sentido. Ou seja, em algum momento, o homem intelectual, as coisas estão como um mar, tranquilos. A mente dele explica o problema. Em outros momentos, a mente dele não explica. E esse é o erro daqueles que faltam sabedoria. Eles se apoiam no próprio entendimento e eles são como um homem que duvida, com uma onda no mar, andando para lá e para cá. Então, Tiago mostra aqui que a autoconfiança, duvidar de Deus e confiar em nós mesmos, é como uma instabilidade. A vida não é estável, ela é instável. Pastor, mas quer dizer que se eu confiar em Deus, a minha vida vai ser estável? Pode ser que não. Mas o que nos conforta no meio das ondas bravas da nossa vida é que Deus está trabalhando. Amém? Isso deveria nos confortar. Sexta-feira, a Amanda foi na pracinha, levou o bichinho dela, e ela esqueceu lá. Escute isso. Eu fiquei surpreso, falei pra Jaque. Hoje eu falei pra ela isso. E eu fui na pracinha, correndo lá, tentar achar o brinquedo, não achei. Voltei pra casa, e ela estava arrumando os ursinhos dela no quarto. Falei, Amanda, vamos orar, para ver se a gente consegue achar e tal. Ela falou, não, pai, eu já orei com a mamãe. Eu falei, tu ficou triste, meu bem? Eu fiquei, pai. Mas ainda bem que não era Deus, né? Deus eu nunca vou perder. Tipo assim, cara, eu fico surpreso com a resposta dela de vez em quando. Mas a vida tá uma desgraça, tá um caos. Ela perdeu o bichinho, para ela isso é muito, entendeu? Para nós isso é ridículo, mas para ela isso é muito. Mas o que ela disse? Pai, eu tenho Deus. E Deus eu jamais vou perder. Sabe, tipo, às vezes tu tá perdendo a saúde, perdendo dinheiro, perdendo o carro, perdendo casa. Você pensa, meu Deus, tá perdendo tudo. Você pode perder tudo. Como diz a gente que cantou Castelo Forte. Temos que perder, amém, perderemos. Mas nós nunca perderemos Deus. E isso só a fé explica, não o intelecto. Por isso que Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, enquanto a autoconfiança, o intelectualismo, ele racionaliza e frustra, a fé explica e dá segurança. Isso aqui é frase do Instagram. Enquanto a nossa mente, muitas vezes ela tenta nos dar confiança, mas nós ficamos frustrados, a fé, ela explica e nos dá segurança. Deus está fazendo, Deus está trabalhando, eu posso confiar na sua mão. Eu não sei como, eu não sei o porquê ainda, mas eu tenho um Deus que está agindo na minha vida. O segundo exemplo que Tiago dá, que parece bobo, é sobre o dinheiro, materialismo. Posse acima da fé.
O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, versículo 9. E o rico na sua humilhação, porque ele passará como flor do campo. Tiago está nos mostrando que existe agora um outro contraponto. Enquanto algumas pessoas têm mais mentalidade e racionalizam, outras pessoas têm mais dinheiro e é mais fácil fugir dos problemas. Sabe, tipo, os caras, os muçulmanos lá, eles têm os carrão, né? E tem algum lugar no Emirado, se eu não me engano, que tem tempestade de areia. E quando passa a tempestade de areia, os guinchos levam todos os carros embora. Sabe o que os sheiks falam? Não tem problema, eu compro outro. Sabe, o dinheiro te dá essa possibilidade de você olhar o problema. Se fosse, né, o Nissan, ele dizer, não, peraí, vamos salvar. Mas o cara que tem muito dinheiro, compra outro. O dinheiro nos dá segurança no meio do problema. Nós pagamos o melhor tratamento, o melhor médico, vamos para o melhor hospital. E o pobre não tem essa opção. O pobre, como diz aqui Tiago, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Tiago está dizendo assim, cara, você é pobre, você não tem recurso nenhum. E aqui pobre é pobre. Não é tipo assim, eu sou pobre. Não. Pobre nessa época é alguém que não tem nada, é um mendigo de rua. Ele não tem posse nenhuma. Tiago está dizendo, fique alegre, tenha glória na sua exaltação. Por quê? Porque você tem o que você precisa, Jesus. Agora, irmão rico, você está sendo humilhado, porque você confia no dinheiro. 2 exemplos que o Tiago está dando aqui. Primeiro, nós intelectualizamos o sofrimento e somos como ondas. Ou nós temos dinheiro e pagamos para não sofrer. Então, irmãos ricos, irmãos pobres. Eu falei isso na série de Neemias, mas eu quero falar de novo aqui com vocês. Por causa de uma coisa chamada marxismo, nossos dias, nós consideramos os pobres muito bons e os ricos muito maus. Os ricos são os problemas da sociedade e os pobres são os bonzinhos. Tanto que tem governos que gostam de deixar as pessoas mais pobres, que é mais fácil de manipular elas. Mas a Bíblia não divide assim, como o marxismo, ricos contra pobres. A Bíblia diz que existem pobres piedosos e ricos piedosos. Ricos impiedosos e pobres impiedosos. Ou seja, ricos ímpios e pobres ímpios. Algumas pessoas, alguns ricos, eles vão usar o seu dinheiro com o fim de tentar se livrar dos problemas. No Brasil é isso, né? Você cometeu um crime, se você tem dinheiro, você nunca vai ser preso. Nunca. Nunca. Mas sério, pastor, é sério. Se tu tem dinheiro, tu não vai ser preso no Brasil. Por quê? Porque tu paga um bom advogado, tu perdeu na primeira instância, tu recorre à segunda. Tu recorre na segunda, tu recorre na terceira. Se tu tiver 1 milhão, 1,5 milhão de reais, tu nunca vai ser preso. Porque lá no STF tu vai postergar. Até a pena, ela, como é que se diz? Prescrever. Com 15 anos, tu não pode ser punido pelo crime que tu cometeu. Porque a maioria dos crimes do Brasil, a pena máxima seriam 45 anos, 50 anos. Com bom comportamento, tu vai cumprir 1/3, 1/5. Então, se tu for julgado depois de 15 anos, tu não vai ser preso. Então, tu pode cometer o crime que tu quiser, se tu tiver dinheiro, tu não é preso. Então, alguns ricos vão usar o seu dinheiro de forma ímpia. Alguns ricos, no meio da dor, no meio do problema e na vida comum, eles vão usar o seu dinheiro de forma boa. O dono da farinha Quaker, todo mundo já viu aquela farinha Quaker, né? Você sabe o que eu tô falando, né? Aquela farinha Quaker, do cara lá de chapeuzinho. Esse cara, ele queria ser muito pregador, mas ele tinha um problema, ele era gago, e ele não conseguia pregar. E ele falou assim, eu não vou ser o pregador, mas o valor X do que eu vender em farinhas, eu vou ofertar para missões. E ele se tornou um dos maiores mantenedores de missão no mundo, no século XVIII. Então, um rico que sabia usar bem o seu dinheiro. Pobres que não têm recurso, ou pobres que vieram a ser pobres, não porque usaram mal o seu dinheiro, não porque roubaram, foram punidos, mas porque a vida às vezes é assim. Você nasceu numa família pobre, você é alguém batalhador, trabalhador, mas a vida não anda. Às vezes é assim. E você teme a Deus, ama a Deus, e você é um pobre que é justo. Mas existem pobres que são ímpios, estão sempre metidos em rascada. É aposta, é não sei o quê, é roubo, é trambique, sabe? Então ele é pobre por causa disso. Então perceba, nem todo pobre é bom, nem todo rico é mau. Nem todo rico é mau, nem todo pobre é bom. A Bíblia vai dizer que tem pobres bons e pobres maus, pobres justos e pobres ímpios.
Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, fiz esse parênteses bem grandão para vocês entenderem. O rico, como o Tiago diz, ele tem a ideia de que o dinheiro dele pode pagar para que ele não sofra. E aí Tiago vai citar o Antigo Testamento aqui. Isaías 40, versículo 7. Ele vai dizer assim: passará como a flor do campo, versículo 9. Porque o sol se levanta, o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Para nós que nós somos aqui no lado ocidental, que a gente não é um judeu, alguém citar isso aqui para nós a gente passa e não entende. Mas o judeu que está lendo isso aqui, que conhece o profeta Isaías, que era o maior profeta judaico, quando o Tiago falou assim, a flor murcha, o sol a queima, imediatamente ele lembra de Isaías 40, e ele diz, mas o que permanece é a palavra do Senhor. Alguém quer abrir para nós ler junto? Isaías 40, versículo 7 vai dizer assim, a flor passa, a relva seca, mas a palavra do Senhor permanece. Qual é a ideia de Tiago aqui? Tiago não citou o completo Isaías, mas Tiago está fazendo seus leitores pensarem, se a riqueza e as posses do rico desaparecem, o que permanece? Essa é a pergunta implícita de Tiago. Ele está deixando implícito para os seus ouvintes, seus leitores. Lembre-se, a flor murcha, a relva seca, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece. O dinheiro que você confia, ele vai desaparecer. Então, as posses, elas nos servem para nos livrar de alguns problemas, sim, mas quando nós estivermos diante do Deus eterno, na eternidade, sendo julgados por Deus, nenhum dinheiro, nenhuma posse, nenhuma joia, nenhum ouro, nenhum tesouro, nenhuma ilha, nenhum carro, nenhum iate, nem apartamento na praia, nada vai nos livrar do Deus eterno. E diante de Deus, não é o que nós temos, mas quem nós somos. Esse é o ponto. É isso que o Tiago está dizendo. As posses do rico acabam, mas quem nós somos, a palavra de Deus permanece e ela nos julgará. Duas formas de não entendermos as provações é simplesmente ignorarmos a fé, ignorarmos pela intelectualidade, ignorarmos pela riqueza. São duas formas super comuns de ignorar. E que nós temos que pensar, nos perguntar aqui, é onde está, meu irmão, eu preciso que você pense nisso. Aonde está a sua confiança no meio da dor? É no racionalismo, você vai lá, procura no, sabe, tô com uma dor de cabeça, vai lá procurar no Google, câncer no cérebro. Eu já falei, o Google não tem piedade de ninguém, né? Nós tentamos, sabe, em quem nós confiamos? No A, X, B, a explicação, para tentar dar a explicação para a nossa dor, ou nós confiamos em Deus. Mas está dizendo que nós não temos que procurar a razão? Temos, claro que temos. Mas a nossa confiança, de novo, cita o exemplo da Aurora. O médico falou, essa guria nunca mais vai respirar sem oxigênio. O médico estava certo ou estava errado? Na lógica da medicina, estava certo. Mas na lógica de Deus, ele estava errado. Ela fez o eletroencefalograma, o cérebro dela. O cara olhou e disse assim, essa guria vai ser vegetal, vai ser vegetativa. Ela não vai caminhar, não vai falar, não vai comer. Ela vai ser a vida inteira assim. O que ela está fazendo? Caminhando, correndo, comendo, falando. O médico estava errado, estava certo. Na perspectiva da medicina, ele estava certo. Mas na perspectiva da fé, completamente errado. Sabe, nós tentamos explicar. E muitas vezes não tem explicação. Somente a fé. Eu lembro da Paloma indo lá em casa e a gente olhava e achava que assim, meu Deus, essa criança já era, vai morrer, não tem o que fazer. E ela vinha assim, não, mas eu creio que Deus vai fazer a cura. Cara, não tinha como, sabe, não tinha. Mas se ela estivesse intelectualizando o problema, ela ia se vitimizar. Ela ia se tornar, assim, tentar achar meios. Eu lembro dela falando no hospital, não, ela só adoeceu, porque a gente foi na praça tal e tal dia. E eu lembro do Francisco, o esposo dela, falando assim, meu bem, esse não é o momento de nós procurarmos motivos, esse é o momento de nós confiarmos em Deus. Que homão, né? Caramba, velho! Esse é o ponto. Nós queremos racionalizar, nós somos como os amigos de Jó, falando e dizendo, olha, aconteceu por causa disso, por causa daquilo, certamente fez isso, aquilo.
Sabe, não é o momento de nós ficarmos pensando quais são os motivos que nos fazem sofrer. É o momento de olharmos para Deus e dizer, Senhor, eu quero entender o que tu quer me ensinar no meio do sofrimento. Sabe, o conhecimento de Deus vai nos dar a razão, o porquê que nós precisamos. No que nós confiamos essa noite, em outros momentos que estiver ouvindo esse sermão na internet. O que você confia? É quanto dinheiro você tem, o plano de saúde que você pode pagar, o seguro de vida que você tem. Você confia em Deus. Lembremos de Isaías 40. A flor seca, a relva passa, mas o que permanece é a palavra do Senhor. Os médicos desacreditaram, os enfermeiros disseram que não, mas a palavra do Senhor disse: tudo que vocês pedirem com fé, crendo, vocês receberão. Para nós terminarmos aqui, esse aqui é um ponto mais curtinho. O que sentir então na aprovação? Versículo 12, para nós terminarmos. Feliz, de novo, né? Feliz é o homem que persevera na aprovação. A NA vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Bem-aventurado, feliz, novamente esse termo. Sabe, a aprovação nos traz felicidade. Veja que Tiago, ele fecha o ciclo, ele volta a dizer: meus irmãos, tende por alegria, motivo de aprovação. Agora no versículo 12 ele fecha o argumento. Então, vocês são felizes quando vocês sofrem. E aqui é o ponto. Ó, eu tô encerrando, preciso da atenção de vocês. O que a gente está dizendo aqui não é fácil. Cara, eu quero que vocês gravem isso aqui. Não é fácil. Não é fácil. Porque no meio da dor, da morte, do sofrimento, nós vamos querer desistir. E por isso que Tiago usa a palavra aqui, ó, que persevera. Essa palavra no grego aqui é a palavra que era utilizada para o gladiador que ficava de pé no final da luta. Ele é o cara que se... Imagina, é o Rock no final do Rock 1 e 2, né? Todo quebrado. Adrian, todo arrebentado. Quando acaba a aprovação na nossa vida, nós estamos assim, Senhor, todo quebrado. Dói. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Sabe, ninguém está... esses coaches, assim, você tem que se alegrar. Não, não é assim. A vida humana real não é assim. Você não vai conhecer alguém com câncer terminal como aquela mulher... Já que volta mesmo me compartilha os textos dela. Já deve ter mandado para vocês também, né? As mulheres. Ela tem câncer terminal, tá quase morrendo, tem 4 filhos e tal. Você não vê beleza naquilo ali, ela dizendo, eu estou super bem. Não, ela escreve, eu estou mal, cada vez pior. No meio da dor é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Não pensem que eu estou dizendo que, meus irmãos, vocês têm que se alegrar. Não vai ser fácil. Vai ser horrível. Vai ser difícil. As provações são momentos horríveis. Então Tiago finaliza dizendo 2 coisas aqui para nós. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. 2 coisas aqui. O homem é inconstante, mas há uma certeza. No intelectualismo, a inconstância. Na fé, a certeza. Depois da aprovação, tem algo. O rico confia em dinheiro, em posses. Ele quer uma coroa. Estou entendendo onde chegar, né? Que Tiago promete uma coroa. Ele responde 2 argumentos. Isso aqui só se você parar e olhar o texto com atenção para você perceber. Há uma promessa que dá estabilidade e há um dinheiro que o rico não pode comprar. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E esse aqui é o ponto final, certeiro desse sermão. Tudo isso só vai ser verdade na sua vida se você amar a Deus. Não tem como. Não tem como. Se você amar a Deus, você vai querer entender o processo pelo qual você está passando. Se você não ama a Deus, você vai dizer, eu odeio esse Deus que me faz sofrer, me frustra os meus planos, meus sonhos. Mas se você ama a Deus, você tem uma atitude humilde e uma promessa. Qual promessa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o ponto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, eu quero animar você terminando falando isso. Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando na nossa vida. Isaías 64 diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. Um Deus que trabalha por nós. Um Deus que trabalha em nós. Que usa as dores, o sofrimento para moldar a nossa vida. Mas, pastor, como isso é explicado? Eu falei que estava depois, né? Como isso é explicado? Somente por meio da fé. Vocês entenderam? Como a fé nos ajuda a superar o dia mal? Assim. Tudo isso que eu falei aqui para vocês. A boa notícia para nós é que Jesus, eu estou encerrando aqui, que Jesus é o irmão mais velho de Tiago. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus, a Bíblia diz em Isaías 53 que ele era um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Jesus ele foi aperfeiçoado por meio das provações. Hebreus 12 diz que ele suportou a cruz por causa da alegria de se tornar o nosso Salvador. E mais do que isso, Jesus recebeu a coroa de espinhos para que eu e você recebêssemos a coroa da vida. Nosso irmão mais velho é como aquele cara, quando a gente apanha na escolinha, né? Ele vem assim, peraí que eu vou resolver. E ele resolveu o problema do nosso pecado. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar esse culto. Encerrar esse sermão aqui. Nos perguntando, há um propósito para a dor? Como a fé explica isso? Nós vamos cantar aqui a música 3 e a música 1 de novo também. E eu espero que esse sermão tenha abençoado tanto a sua vida quanto ele me abençoou enquanto eu escrevia ele, pensava nele. Sabe? Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado por fazer parte até agora. Deus te abençoe. Nós vamos ceiar aqui.